Se eu te dissesse que tem gente de 15 anos de idade hoje que já está sustentando a sua família, pode ser que você dissesse, isso é meio óbvio, né? A gente, infelizmente, vê histórias aí difíceis, né, de crianças que não podem nem ir para a escola porque já tem que cuidar das famílias, mas não é sobre isso que eu estou falando, ainda que seja realmente uma mazela social essa. Eu estou falando sobre outra coisa. Eu estou falando sobre membros da geração alfa, portanto aqueles nascidos de 2012 até 2025, talvez um pouquinho antes ali, lembrando que esses cortes cronológicos eles são muito mais didáticos do que efetivos, né, determinantes realmente de uma geração, mas pessoas ali de 15, 16 anos de idade já encontraram formas de serem remunerados com trabalhos na internet. E aqui a gente tem a possibilidade, por exemplo, daqueles vídeos bastante polêmicos. Ultimamente a gente tem visto, inclusive, algumas campanhas de conscientização a respeito disso, exploração, a adultização precoce, exploração sexual de crianças. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de trabalho bem estruturado, se bem o que é possível, né, para um adolescente de 15, 16 anos, mas muito mais do que a gente imagina, e trabalho que realmente gera uma remuneração sólida. Esses membros da geração alfa, que já estão começando a encontrar esse caminho, por exemplo, a remuneração, têm nos ensinado algumas coisas interessantes. Quando nós os recebermos no mercado de trabalho com 17, 18 anos de idade, para entrar ali talvez nas primeiras vagas de estágio, ou então com 21, 22, talvez terminando a faculdade, se é que eles vão querer fazer, para começarem a assumir os primeiros cargos ali de trainee, ou então de júniores, né, dependendo da função, analistas júniores, eles já vão vir com outra percepção a respeito do mercado de trabalho, bem diferente daquela que a gente tinha, a gente das outras gerações. Nós vamos receber no mercado de trabalho uma geração que já está acostumada a gerar riqueza. E pode ter certeza, muitos deles vão pensar, mas eu gerava de uma maneira muito mais eficiente sozinho, eu não consigo olhar para essa organização e encontrar coerência, encontrar eficiência. Vai ser um susto para a gente. Agora, exatamente porque é um susto pra gente, a gente deveria pensar, o que a gente pode aprender com eles? E parece uma loucura, não parece? O que a gente pode aprender com alguém de 15 anos de idade? 16 anos de idade? A gente pode aprender muita coisa. Um estudo do Fórum Econômico Mundial apontou que 3 características vão ser importantíssimas, 3 competências vão ser importantíssimas, que é a adoção rápida de tecnologias. Aí eu gostaria de fazer uma comparação rápida, quem que adota mais rapidamente? A segunda coisa, o equilíbrio emocional, ou então a razão mais emoção, não é razão versus emoção, ou seja, é você conseguir utilizar de maneira racional todos os equipamentos, os recursos, as ferramentas, as estratégias, e ao mesmo tempo ter equilíbrio emocional. E isso essa molecada começa a apontar que tem, porque tem essa habilidade de manejo das ferramentas, e se conseguir colocar os limites emocionais corretos, vai conseguir também manejar o emocional. E, portanto, vai estar melhor do que a gente, vai estar melhor do que as gerações anteriores. E uma terceira e última característica, que é o pensamento crítico. E é exatamente isso que eles estão manifestando, quando eles dizem o seguinte, olha, eu sei como ganhar dinheiro, eu já remunerei, eu já monetizei, eu já fiz coisas muito legais em redes sociais, eu já fiz coisas muito legais com inteligência artificial. Não é possível que uma empresa não consiga. É excelente essa pergunta que ele está fazendo, porque não é possível que a gente não consiga. E a gente nem sempre está encontrando esses caminhos. Portanto, sim, temos coisas para aprender com a geração alfa, mesmo eles sendo bem novinhos e mesmo não tendo entrado ainda no mercado de trabalho. Porque, como eu disse, eles entram no mercado de trabalho já com experiência de trabalho, diferente das outras gerações, que para adquirirem experiência de trabalho precisavam entrar formalmente no mercado de trabalho, ainda que fosse como aprendizes. Tem coisa para a gente aprender, não tem? Você percebe? Como é que você mapeia esses aprendizados dentro da sua organização? E provavelmente a sua resposta é: eu não sei, porque eles não estão dentro da minha organização ainda. A gente deveria estar procurando formas de ouvir essas novas gerações, especificamente falando aqui sobre geração alfa, mas as outras também, mesmo que elas não estejam dentro das nossas organizações, porque elas vão ter um impacto muito grande sobre como a gente se comporta, sobre como as nossas organizações se comportam e como as nossas organizações performam também. Portanto, abrir canais de diálogo, abrir formas, abrir fóruns, abrir eventos, abrir possibilidades de conversar mais, derrubar barreiras formais para que a gente consiga conversar mais com essas gerações é essencial, gente, para que a gente consiga evoluir as nossas organizações. Senão a gente está fadado a ter uma organização que vai ficar para gerações anteriores. Enquanto tiver geração anterior, nossa organização vai estar lá. Mas a gente tem que pensar na perenidade das nossas organizações.
E perenidade tem a ver com adaptação, com a inclusão, com o envolvimento, com a participação ativa das novas gerações, inclusive as novíssimas gerações ou as novas gerações. E se você está preocupado que não está ouvindo um alfa, acredite, já tem beta vindo por aí. Tem bastante coisa para a gente conversar a respeito disso, não tem? Seria muito legal a gente continuar essa conversa, ou via redes sociais, ou via outras formas de contato. O importante é que a gente não pare de conversar a respeito desses assuntos. Vamos juntos nessa?